silício, no caso do pegamento que vem antes, vem do 3A, certo? Aí, como exemplo, tem um boro. O boro ele faz 3 ligações. Aí, no lugar da quarta ligação que ele faz, com o silício, ficou um buraco, certo? Aí, devido a essa falta de elétron, a gente chama de dopante tipo P. Agora nós vamos tratar mais uma exemplificação de como é que esse estudo que a gente fez, essa introdução, se aplica a uma célula solar, certo? Ele vai tratar primeiro da movimentação dos elétrons em semicondutores, do modelo onde eu vou ter a minha banda de valência e a minha banda de condutância, e depois eu vou mostrar como é que acontece de fato numa célula solar, certo? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai tratar de movimentação dos elétrons em semicondutores, certo? Aqui eu tenho a região do tipo P, que está recheada de buracos, e a região do tipo N, que está com elétrons livres, certo? Dependendo da polarização que eu faça, vai ocorrer uma diferente formação de corrente, certo? Se eu colocar o positivo aqui e o negativo ali, eu vou ter uma polarização direta. Por quê? Por que eu vou ter uma polarização direta? Porque o polo positivo vai afastar esses buracos, já que eles têm carga positiva, e o polo negativo vai afastar os elétrons. E além disso, eu ainda tenho a proximidade desses dois se atraem. Então vai gerar muito mais corrente. Como os elétrons vindo para cá, vai gerar um campo elétrico, e com isso vai ter geração de corrente. No caso, se eu colocasse inversamente, teria o polo negativo aqui, o polo positivo aqui, e teria a atração tanto para cá quanto para cá. Então a geração de corrente, mesmo que fosse pouca, ainda existiria. Por quê? Já que eu tenho os elétrons vindo para cá ainda tem alguns elétrons que, pela proximidade, são mais atraídos para o lado de cá, ainda vai gerar uma pequena corrente dentro dessa região. Tranquilo? Então, bola para frente. O que acontece? Agora vamos explicar o que acontece quando um fóton bate no nosso elétron e excita ele para a nossa região de condutância, certo? Primeiro, eu tenho a minha região de valência, certo? Aqui embaixo. Vai vir fóton, ele vai bater no meu elétron que está aqui e vai excitar ele até a minha banda de valência. Esse fóton, ele tem que ter banda de condutância. Ele tem que ter uma energia certa para fazer isso, certo? Por quê? Porque é aquela questão do quantum de energia. Um elétron só é excitado se o fóton que bate nele tem a energia exatamente daquele quanta de excitar ele para o outro lado. Se não tiver esse quanta, ele vai vir até aqui e vai descer de novo. Não vai acontecer nada. Tranquilo? Bola para frente. E como é que acontece numa célula solar? Aqui eu tenho o contato de baixo da minha célula e aqui os contatos de frente. O que acontece numa célula para ela perder a sua eficiência? Alguns exemplos que podem acontecer. Pode acontecer reflexão, já que eu estou tratando de uma superfície na qual uma onda, uma onda, vai bater e ele pode ser refletido ou não. Tranquilo? E, além disso, eu posso ter quando as minhas cargas se separarem, elas podem ainda se recombinar em algum momento, quando elas estão passando da minha região P para minha região N. E com isso, quando elas se recombinarem, elas voltam para a minha banda de valência. Show? Bola para frente. Bom, gente, agora a gente vai começar a falar mesmo da célula solar. A gente vai ter uma breve introdução, muitas vezes necessárias para estudar. Primeiramente, eu queria falar que a célula solar ela tem uma dopante por P tipo N, dela vai condição de corrente elétrica, e dessa forma ela se comporta como um diodo, certo? O comportamento dela é próximo de um diodo. Também tem um comportamento de gerador de corrente. Bom, esse aqui é o circuito mais simples que tem para poder exemplificar o funcionamento da célula solar. Ali tem um gerador de corrente que depende de uma constante e da radiação do Sol, certo? Aqui equacionado. E tem um diodo, certo? Ele não permite a passagem de corrente no sentido, só permite a passagem de corrente em outro. Como o Tino falou, o sentido contrário seria muito baixo. Você teria que aplicar uma tensão muito alta para poder passar de corrente. Bom, aqui, usando a primeira lei de Kirchhoff, a gente pode equacionar aqui. Que seria a corrente que a gente quer, a corrente que é gerada e a corrente que passa pelo diodo, né? E a gente acabou deixando aqui a corrente gerada e aqui é a equação do diodo, certo? Aqui seria a corrente de saturação, multiplicado por exponencial. Isso aqui acabou ficando um pouco errado. É só a tensão que passa do diodo, mas a corrente está saindo ali.
vezes a... que é só a tensão aplicada no diodo. Aqui é um fator do diodo, certo? Depende do tipo de diodo. E aqui é uma tensão chamada tensão termal, que ela depende da temperatura, certo? Se a gente trabalhar com temperatura constante, ela é uma constante. Aqui é uma análise gráfica para algumas situações diferentes. Diferentes radiações, certo? Dá para ver que quando aumenta a radiação, aumenta a corrente para uma dada voltagem, como é de se esperar. E é interessante ver aqui que é a mesma curva de antes, certo? De corrente por tensão. E existe um ponto nessa curva que a potência é máxima, ou seja, a corrente vezes a tensão vai ter um valor máximo. Aqui dá para ver o gráfico da potência, esse gráfico maior. Esse ponto aqui é o ponto da potência máxima. Ou seja, é quando tem a corrente de potência máxima e a tensão de potência máxima. Dá para ver que a tensão de potência máxima ela é sempre menor que a tensão de circuito aberto e a corrente de potência máxima ela também é sempre menor que a corrente de curto-circuito. No caso do se a gente passar a corrente de circuito vai gerar um curto-circuito. Se a gente colocar a tensão para abrir o circuito, vai abrir o nosso circuito. Se você ficar uma tensão muito alta, acaba que a corrente vai passar toda pelo diodo, né? Não vai ter corrente. Aí também essa é uma parte grande de pesquisa, né? De procurar o ponto máximo de potência. Uma parte que a gente estava no início pensando em colocar na pesquisa, mas acabou não dando tempo. A gente vai voltar a esse nosso tema quando a gente for falar nossos componentes para a pesquisa. O circuito equivalente estendido. Por que esse circuito equivalente estendido? O que acontece é que aquele nosso outro circuito ele não representa muito bem as perdas que eu tenho do meu painel. Por quê? Porque ele não tem resistência para dissipar potência, certo? Assim, minha resistência em série ela está representando uma queda de tensão na minha célula, certo? E a minha resistência em paralelo representa uma corrente que foge do meu painel. Uma corrente que é perdida durante o processo de geração. Certo? O que vai acontecer? Quanto menor for essa minha resistência paralela, mais corrente vai fugir. Então eu vou perder potência. Tranquilo? E quanto menor for essa minha série, mais eu vou ter uma maior queda de tensão, já que minha corrente vai estar maior queda de tensão, já que o meu I está passando aqui. Certo? Vai passar mais corrente para lá. Aí o equacionamento disso. Novamente a gente vai aplicar o lei de Kirchhoff, certo? E vai chegar nessa mesma equação. Para ver aqui que a gente vai pegar a corrente aqui, igual aos correntes que saíram, certo? E aí, só que aqui, como eu tenho a minha corrente em duas variáveis, em função de várias variáveis, eu não consigo calcular ela analiticamente. Os pontos, pelo menos não computacionalmente, certo? Porque essa tensão que está aqui no diodo é essa mesma expressão que está aqui em cima. É a tensão entre os dois pontos, mais aquela queda de tensão que tem. Ou seja, vai aparecer a corrente aqui na função exponencial e realmente fica muito difícil de analiticamente isolar. Isso. Portanto, a gente tem que usar o método de Newton para calcular as raízes que a gente vai ter nessa nossa equação, certo? O método de Newton, como a gente viu em cálculo, não sei se todo mundo viu, mas quem fez cálculo, todo mundo já viu a parte de método de Newton, você vai pegar o próximo ponto, vai igualar ao ponto que você tinha anteriormente, menos a função dividida pela sua derivada. Certo? A gente tem duas opções. Uma, a gente vai querer encontrar uma corrente e na outra a gente vai querer encontrar uma tensão. Para a gente encontrar a corrente, a gente tem que dar primeiro um ponto de tensão para ele associar esse ponto de tensão a uma determinada corrente. E depois, se eu quiser calcular a minha tensão, eu tenho que dar uma corrente para ele associar essa minha corrente com uma tensão. Tranquilo? E aqui é só a minha função e a derivada dela. Se vocês pegarem essa função e derivarem, vai chegar nesse ponto aqui. Certo? Já que a gente considera o I solucionando a constante. E agora uma análise gráfica. Certo? É para vocês verificarem aquilo que eu falei. Quando eu estou aumentando a minha resistência em série, certo? Eu estou perdendo mais potência. E quando eu estou diminuindo a minha tensão, a minha resistência em paralelo, eu estou perdendo mais potência. Certo? Já que, novamente, quando menor for essa minha resistência em paralelo, vai fugir mais corrente do meu painel. Tranquilo? Show. Bom, gente, mas sempre tem como aperfeiçoar o modelo, né? A gente tem agora outro modelo e depois aperfeiçoar mais outro.
Nesse modelo aqui foi adicionado simplesmente outro diodo, só que as características desse diodo são um pouco diferentes da primeira. Quando o painel está sujeito a tensões um pouco mais elevadas, o fator do diodo normalmente se aproxima a 1, aquele N que a gente viu na equação. Só que quando está em tensões mais baixas, o valor fica mais próximo de 2. Ou seja, o melhor seria colocar dois diodos diferentes para poder representar melhor como é que ficaria a curva característica da célula solar. Mas não é só aquele fator N que muda, que também muda a corrente de saturação de cada diodo. Certo? Acaba mudando o aspecto. Acaba ficando mais preciso, mais fiel à realidade. Certo? Na questão do equacionamento, foi só adicionar aqui a parte referente ao segundo diodo. E aqui, de novo, aqueles mesmos gráficos de corrente por tensão. E aqui da potência. Esse aqui está um pouco diferente, porque tem várias radiações diferentes, vários gráficos de potência. Mas, como eu falei, esse aqui ele ponto máximo de potência. Esse modelo com termo extensivo, ele serve de diferente do outro, porque a diferença entre esse modelo e o modelo anterior com dois diodos, sem o termo extensivo, é que essa minha segunda fonte de tensão, minha segunda fonte de corrente, ela vai trabalhar a tensões negativas, certo? Ela vai representar quando a minha célula começa a trabalhar com tensões negativas, como a gente pode ver no nosso próximo slide, certo? Aqui é o eixo positivo das tensões e aqui é o eixo negativo. Vocês podem ver que quando a minha célula opera tensões negativas, a minha corrente cresce muito. Isso pode acabar por danificar o meu painel. Por isso que futuramente, nos últimos slides que a gente vai tratar daqui a pouco, os próximos, a gente vai ver que a gente tem que evitar fazer com que o nosso painel trabalhe nessas situações. Tranquilo? O equacionamento é esse aqui. Essa aqui é o termo extensivo, certo? É uma equação que, tipo assim, todas as equações dependem muito de coisas químicas e físicas, certo? A gente preferiu dar o nosso foco a estudar o que o circuito trabalha do que essas equações químicas e físicas que são trabalhadas aqui. Tranquilo? Deixa eu falar isso aqui. A gente vai falar agora de conexão de células, certo? Bem rápido, bem simples para terminar a nossa apresentação. Conexão de células, a gente vai falar de conexões em série, conexões em série sob condições não homogêneas e as conexões em paralelo. Com conexão em série de células fotovoltaicas, a gente vai pegar as células e vai colocar elas sobre uma mesma corrente em todos os pontos. Tranquilo? Contudo, a nossa tensão vai sempre aumentar dependendo do número de células que eu coloco, já que as tensões estão colocadas em série. No ensino médio, a gente vê que tensões em série, a gente soma, certo? O somatório das tensões. No caso do nosso painel não estar sob condições não homogêneas, o que acontece? A gente pode simplesmente dizer que a nossa tensão é igual ao número de células que eu tenho em série, vezes a tensão de alguma delas. Certo? Já que a corrente que passa sobre elas é a mesma. Através delas é a mesma. Show? E aqui a gente consegue ver que, para uma célula, para duas células, para 35 células e a característica de um módulo. Certo? A gente está vendo que o nosso gráfico está cada vez mais se estendendo, já que a nossa tensão está sendo estendida para a mesma corrente. É interessante esse gráfico, ele parece o mesmo gráfico da célula, né? O gráfico do painel, só que com escala maior, né? Aumentar a tensão e também aumentou a corrente. A gente vai tratar agora de algumas condições não homogêneas, mas a gente vai tratar só de duas, porque é um assunto bem mais específico, a gente teria que estudar totalmente isolado ele para conseguir abordar tudo que ele fala, certo? Por exemplo, quando o painel está sombreado, o que a gente pode ver é que o nosso painel ele pode começar a trabalhar sobre tensões negativas. E como eu disse antes, a gente vai verificar agora que isso é um problema, por causa da corrente, certo? Como é que a gente vai resolver esse problema? Deixa eu falar primeiro como é que a gente resolve esse problema, depois eu volto para o outro gráfico, certo? A gente resolve esse problema bypassando um diodo. Esse termo realmente existe na indústria, certo? Pelo menos pelo que meu padrasto disse, ele trabalha em ele falou que acontece isso mesmo. O termo é de fato diodo de bypass, certo? Então a gente coloca um diodo aqui, porque o sentido da corrente sendo assim, quando a corrente se vier uma corrente muito alta, ela vai ser barrada pelo meu diodo, certo? Já que esse lado do diodo evita que a corrente passe. Então, quando a corrente vier aqui, ela não vai voltar para o meu painel, essas correntes altas. Então, vai acabar evitando. Qual é o único jeito que a gente tem de evitar completamente que isso ocorra? É se você colocar um diodo de bypass em todas as células. Contudo, como isso não é financeiramente viável, não é feito isso.
Normalmente, eu vi na literatura, são utilizados por 16 e 18 células. Certo? Como a gente pode ver aqui, ó, nossa potência, quanto mais jogo de bypass eu vou colocando, ela vai aumentando. Certo? Próximo. E outro problema que pode acontecer quando o meu painel está sombreado é eu ter dois pontos de máxima potência diferentes, como ocorre quando eu estou com 3/4 do meu painel sombreado, certo? É 3/4 ou 1/4. Eu não lembro mais qual é o lugar. Ou é 3/4 ou é 1/4, certo? Mas o que vocês têm que ver aqui, o ponto de máxima potência, ele acaba ficando diferente e você não consegue, pelos métodos que são utilizados, você não consegue definir se é esse ou se é aquele. Então, quando eu vou fazendo a minha leitura, quando eu ver que eu estou decrescendo, ele vai querer voltar para esse ponto. E você acaba não vendo que o verdadeiro ponto de máxima potência é esse meu próximo ponto. Tranquilo? Bom, gente, outro fator que influencia no comportamento das células solares é a temperatura, certo? Dá para ver aqui pelo gráfico que a temperatura, quanto maior, diminui a potência, certo? Algumas considerações sobre a temperatura são o seguinte: a corrente gerada acaba ficando um pouco maior com o aumento da temperatura. Por quê? Porque acaba excitando mais elétrons da banda de valência para a banda de condução. Dá para ver aqui que a corrente de circuito realmente a temperatura mais alta é um pouco mais alta do que a hora anterior. Mas tem um problema. A corrente de saturação do diodo ela depende da temperatura também. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a corrente de saturação daqueles diodos que a gente apresentou. E isso acaba diminuindo a corrente total que a célula gera, está passando pela célula. Certo? Também, como eu tinha falado antes, a tensão termal também depende da temperatura. Só que dependendo da temperatura dela, é menor do que a da corrente de saturação. A corrente de saturação acaba sendo mais dominante para poder mostrar essa diminuição, esse aumento na corrente total do diodo e diminuição na corrente total do circuito, da tensão. A gente não colocou isso no nosso slide porque ia ficar muito complicado de explicar, porque a gente não sabe provar aquelas fórmulas de química que são realizadas lá. É um assunto bem avançado de química, sabe? Bom, gente, e por último a gente falar um pouco de conexão em paralelo, certo? Então ela se diferencia da em série, né? Porque agora a tensão que vai ser a mesma em todas as células e a corrente total vai ser um somatório dessas correntes. Um detalhe. Por causa que a corrente é um somatório de todas as correntes, acaba que ele gera uma corrente muito maior, mas isso resulta numa perda de transmissão maior também. Acaba perdendo mais potência no meio do caminho. Certo? Aí por isso, acaba que a potência do painel em série acaba sendo melhor do que o painel em paralelo. Mas uma vantagem do painel em paralelo com relação ao em série é na questão do sombreamento, né? Porque a gente pode ver, se a gente sombrear só uma célula dessa, acaba não atrapalhando o funcionamento das outras, elas vão funcionar da mesma maneira. Já quando é em série, como o Chico falou, né, acaba atrapalhando, né? Uma célula que está série, se ela estiver sombreada, ela acaba operando como cabo. Aqui não. Aqui fica meio independente. Tá? Aqui é uma pequena análise gráfica. Os gráficos pequenos, duas células e três células em paralelo, né? Dá para ver aqui que com a mesma tensão, né, aproximadamente a mesma coisa, a corrente quase que triplica, né? Porque elas estão nas mesmas condições. E a corrente é um somatório dela, das correntes de cada célula. Certo, pessoal. Aqui é a nossa bibliografia, a gente tirou algumas coisas que a gente acabou não utilizando na pesquisa, coisas que tinha na nossa bibliográfica. Claro, a gente acaba vendo coisas que a gente estudou coisas que a gente não sabia se aplicar ou não, certo? E no final a nossa bibliografia ficou exatamente com esses livros, foram os livros que a gente de fato utilizou na pesquisa. As conclusões que a gente teve na pesquisa foram o seguinte: a gente conseguiu notar que de fato o tema é bem amplo, já que a gente viu várias áreas que poderiam ser estudadas, e que é possível que, se você quiser, você consegue absorver parte do conteúdo. Não precisa ter conhecimentos avançados em engenharia elétrica para você entender essa pequena parte do conteúdo que a gente conseguiu estudar, certo? Outro ponto de vista que a gente teve foi, vendo que era um campo bem amplo, a gente conseguiu abrir o nosso interesse para continuar com a pesquisa nessa área. Por exemplo, eu estou pensando em estudar conversores para ver a questão do MPPT, certo? Que precisa estudar isso para a gente ir para frente. Pois é, só complementar
falou, é porque a gente acabou vendo a geração da energia, mas a gente não viu o tratamento dessa energia e nem como achar o ponto de máxima potência. Né? Teve um comentário 2 sobre o ponto de máxima potência, mas realmente como achar ele, a gente não viu ainda. Isso está para uma coisa posterior, né? Vai ser necessário, um mais avançado e basicamente isso. Engrandeceu muita gente pra gente continuar o nosso curso, que tipo assim, influenciou muita gente pra estudar realmente essa questão de potências, esses nossos pequenos passos. E obrigado. Obrigado. Perguntas? Não? Então, é isso aí. Fechamos nossa apresentação.